Olá, criptoinvestidores, sou Leonardo Cavalcante, repórter do Crypto Times. Estou hoje aqui com Keiji Sakai, PMO da Bolsa ATC, né? É um projeto que estava no sandbox regulatório do Banco Central e busca aí ajudar as empresas de capital fechado a captar recursos de forma tokenizada via blockchain. Vamos conversar com ele aqui para entender um pouco mais sobre o assunto, sobre esse mercado e o alcance que pode ter. O Bolsa ATC vai utilizar a tecnologia blockchain da Corda, né? Pelo que eu pesquisei. A Corda é uma blockchain privada, ela é já utilizada por outras empresas, outras bolsas, e como que funciona o algoritmo de consenso, como que ela é permissionless, né? Como que Uhum. funciona essa questão? Tá, olha só, o Core é até interessante, porque quando ele foi construído para atender mercado financeiro, né, em cima dos requisitos dos bancos, ele foge um pouquinho dos mecanismos de consenso, tá? Então, eu não tenho mineração, tá? Eu não tenho proof of concept, não tenho proof of work. Basicamente, no mercado de balcão, no mercado interbancário, tá? As operações são feitas por telefone atualmente, né? Muitas das transações, claro, algumas eletrônicas também, mas uma premissa básica do mercado financeiro é que eu conheça, eu tenha todas as informações do meu contraparte. Tá? Então, a partir do momento que eu assino uma transação, meu contraparte assina a transação, eu não preciso de uma validação, eu não deveria precisar de uma validação de um terceiro para que essa operação seja concretizada. E, na verdade, uma das coisas que o mercado financeiro relatou para a R3 na época, e aí eu fui dos dois lados, né? Eu fui cliente da R3, depois eu fui da R3, é que o processo de broadcast de uma mensagem, ele feria bastante o nível de confidencialidade que os próprios bancos se impunham. Tá? A gente pode falar de regulação, pode falar, mas assim, basicamente os bancos não se sentiam confortáveis em, né, ter uma transação que, mesmo que ela fosse só um hash ou uma parte da transação on-chain e o resto off-chain, eles não se sentiam confortáveis de que, né, existisse qualquer sinalização que uma transação minha foi feita com outro banco, tá, para toda a comunidade. Tá? Então, o desenho do Corda é um DLT, não é uma blockchain, tá? É uma Distributed Ledger Technology, onde, em vez de a gente fazer agrupamento de blocos e fazer o broadcast de todas as transações, a gente faz o envio da transação uma a uma. Então, é um bloco de uma transação só, né, se a gente considerar. Tá? E ela, cada ledger de cada participante é diferente. Então, por exemplo, né, dentro de uma blockchain pública, eu teria o benefício de, se eu perder meu ledger, tá, eu carrego de novo, eu tenho todo o meu ledger recuperado, por exemplo, se eu perdi um disco, perdi uma máquina, perdi um data center, tá? Esse é um benefício que os bancos falaram, isso não faz o menor sentido, eu gastei, né, fortunas criando um ambiente de contingência, uma redundância de todos os meus ambientes, então esse benefício não me interessa. Tá? E segundo, eu preciso ter uma escalabilidade e uma latência baixa. A escalabilidade é basicamente, eu preciso ter as minhas transações, eu não quero ter todas as transações do mercado financeiro dentro da minha base de dados, eu não preciso disso. Né? Então, o desenho foi montado para a transação de mercado financeiro. Nesse sentido, eu acho que ele foi muito bem desenhado. Tá? Ele traz a segurança, ele traz a resiliência, ele traz a escalabilidade, uma vez que eu não preciso replicar o ledger do mundo inteiro dentro do meu ambiente, tá? Só tenho o meu ledger com as minhas informações, e todas as informações que eu tiver, né? E aí fazendo toda a questão de rastreabilidade e sequenciação através de hash, tá? Eu garanto a imutabilidade, rastreabilidade, tá? Então, toda a segurança que a tecnologia traz é encapsulada dentro de um mercado, dentro de uma plataforma que pode ser atendida, pode atender o mercado financeiro, tá? Ela é muito utilizada hoje em mercado financeiro. Então, se você falar, né, a SDX, que é a bolsa digital da Suíça, que começou um processo de tokenização global, tá? Ela usa a plataforma Corda. Um outro case que é bastante interessante é da Federação dos Bancos Italianos, né? Eles tinham um processo, eles não têm um SPB, eles não têm um sistema Real Time Gross Settlement System. Então, todo o final de dia eles tinham uma reconciliação interbancária, um monte de planilha que voava de um lado para o banco, os bancos fazendo reconciliação da posição interbancária entre eles, tá? E aí foi desenvolvida uma solução em blockchain, em DLT Corda, tá?
para automatizar essa reconciliação, esse fechamento diário dos bancos italianos. Hoje são mais de 200 bancos. Eu estou meio afastado, né, do acompanhamento dos novos projetos, mas esses dois projetos são bastante interessantes, né, na época que eu estava na R3. Então, ele traz para a gente um pouco, primeiro, na questão da maturidade da solução, uma vez que a Febraban dos bancos italianos utiliza isso para um processo super crítico, e uma bolsa que faz a tokenização no mundo inteiro também vem utilizando isso. Fora isso, né, os projetos de CBDC, de moeda digital, né, o iCrona da Suíça, vários projetos na Ásia, tá? De novo, estou meio desatualizado dos projetos novos, né, mas eu saí da R3 no final do ano passado, mas esse é um pouco do histórico que eu trazia, né. Então, nesse sentido, ele traz uma segurança para a gente, dentro do ambiente regulado do sandbox. A gente acha que, principalmente para comprovar que a tecnologia é adequada, tá? E aí estou falando não só de corda, mas das tecnologias blockchain e DLT são adequadas para atender a regulação brasileira, a gente acha que o Corda, né, permite a gente trazer um pouco mais de segurança ao regulador, num ambiente controlado, permissionado, e que a gente consegue, né, pelo protocolo, garantir uma privacidade que aí sim é regulatória dentro do âmbito do Banco Central. Tá? Isso é basicamente o que a gente faz. Legal. Agora, basicamente, eu não consegui me atualizar muito sobre períodos de negociação, mas eu acredito que, assim, pelo que eu tenho a experiência de blockchain, normalmente numa blockchain pública, né, não existe, como é algo global e algo totalmente permissionado, não existe um fechamento de mercado. Hoje, a B3, né, faz o sistema de leilão, até para não haver certos crimes financeiros, e eu acredito, não sei quando estiver errado, que na Bolsa OTC vão ocorrer negociações 24 horas por dia. Como que o ambiente do sandbox enxerga esse volume de negociação 24 horas por dia? Existe alguma crítica sobre isso? Então, eu acho que dentro do nosso roadmap de internacionalização, a gente vai ser 24/7, não tem jeito, tá? Mas dentro do âmbito do Banco Central, a gente tem que seguir a janela do Sistema Financeiro Nacional. Então, as janelas de liquidação, né, do SPB, elas são bem delimitadas, tá? A plataforma é aberta e você pode negociar a hora que você quiser, mas como a gente quer fazer o delivery versus payment, ou seja, a gente tem que ter a liquidação financeira para fazer a transferência do token, tá? O processo de liquidação precisa estar aberto, e não é através de PIX, eu preciso do SPB, tá? Por quê? Porque na emissão, por exemplo, do token, tá, toda a transferência, né, de recursos de um lado para o outro precisam ser feitas através do Sistema Financeiro Nacional, tá? A gente estuda utilizar o PIX, né, para operações de pessoas físicas, mas dentro da janela de negociação ou dentro da janela do SPB, tá? Então, né, no futuro vai ser 24/7, mas uma coisa interessante, a governança, né, dentro de uma rede permissionada, ela é uma discussão ainda em aberta, né, a gente está conversando com o regulador para saber se ele quer ser o governador dessa rede, ou se a gente cria uma comunidade, uma DAO, o que for, né, para a gente fazer a governança dessa rede. Nesse momento, né, dentro do sandbox, né, como a gente é o único nó, e os outros nós que a gente estão subindo são dos parceiros e eventualmente do regulador, a gente está fazendo a governança, mas assim que essa operação entrar vamos assim, em velocidade de cruzeiro, vai ter uma governança definida, e a gente vai estar falando isso com os participantes de mercado, né, não só os reguladores, mas todos os bancos que entrarem na plataforma, assim por diante. Legal. E como vai ser o processo de oferta primária e oferta secundária na plataforma? Conversando diretamente com a empresa para fazer a oferta primária e depois enfim, negociado em secundária, como que vai ser? Bacana, olha só, a gente está credenciando vários originadores, né, para identificar, porque assim, de novo, nós como plataforma, claro, eles poderiam nos procurar, tá, mas a gente está conversando com várias instituições financeiras do mercado, né, agentes autônomos de investimento, escritório de contabilidade, porque eles têm o contato com o cliente final, e a gente está falando do Brasil inteiro, tá? Então, a capacidade de identificar potenciais interessados em fazer a emissão tokenizada e uma distribuição pela OTC vem desses casos. Então, a originação, a gente está montando
né, um grupo de trabalho, um grupo de parceiros que vão fazer essas originações. A distribuição, a gente não vai fazer a distribuição direta pela plataforma, a gente também está fazendo a conexão com os agentes financeiros aí regulados e autorizados pelo Banco Central. Corretoras, distribuidoras, bancos, tá? Por quê? Porque existe toda uma regulação, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, de conhecer seu cliente, de surveillance que precisa ser feita, tá? E, de novo, a gente quer oferecer o serviço, a tecnologia e a plataforma. A gente não quer pendurar o cliente final conosco. Então, a distribuição também vai ser feita pelos parceiros, nas corretoras e bancos com quem a gente está conversando, tá? E com isso facilita, a gente fica muito mais focado dentro do nosso core business, que é a tokenização, a originação e a tokenização, claro, e todos os controles necessários dentro de uma operação dessa, né? Porque a gente pensa no token, diferente de uma cripto, né, de uma criptomoeda, esse smart contract, ele tem remuneração, tem uma taxa de juros embutida, tá? Ela tem amortizações, pagamento de principal e juros. Você pode bloquear isso por, sei lá, um bloqueio judicial, você pode entregar esse título como uma garantia, então ele vira um gravame, tá? E tudo isso dentro de uma regulação, então eu não consigo nem usar um DeFi para isso, então eu preciso, tá, um ambiente bem estruturado, tá, onde eu consiga prover essas informações, e eu preciso ter foco nisso, por isso que toda essa camada, tanto na originação quanto na distribuição, a gente vai fazer com parceiros. E a parte divertida, digamos assim, eu queria saber qual seria a estratégia, né, daqui para frente, porque assim, a B3 é quase que, enfim, um grande, né, um grande dominador desse mercado de mercado de ações, né? Uhum. E eu queria saber qual é a estratégia, se você acredita que a Bolsa OTC faz parte de um mercado diferente, ou é uma concorrente direta da B3? Se for uma concorrente direta, tem espaço nesse mercado? E qual seria a estratégia para conseguir esse espaço, né? Se tem algum... A gente se considera complementar a B3, porque a gente está focando em empresas de capital fechado que estão no caminho do mercado de capitais, né? Para você atingir ou você chegar no nível de maturidade do mercado de capitais, tem que passar por várias etapas, e não é barato, e não é fácil chegar nesse nível, tá? Então, a gente está focando em empresas de médio porte, tá? Que eventualmente pode se qualificar no Bovespa+, no primeiro nível de, né, de listagem da Bolsa, tá? Pode se qualificar para emissão de debêntures no futuro, tá? Mas hoje, esses ativos, ou essa forma de captação, ainda é complexa, né, para ela. Eventualmente porque não tá no nível de maturidade para adentrar dentro do mercado de capitais, eventualmente porque o valor a ser captado não é grande o suficiente para você criar um processo de oferta pública, de debêntures e coisas desse tipo, tá? Então, a gente está no meio do caminho, a gente se coloca como mercado de acesso. Tá? Então, não, a gente não pretende concorrer com a B3, acho que a B3 faz um ótimo trabalho, tem todos e assim, até se você pensar, né, em tudo que a B3 investiu em anos para construir toda aquela plataforma, a gente é, assim, pequenininho, a gente quer pegar um pedacinho, né? A gente não quer pegar, assim, 2% do market share de crédito do país inteiro, já é um volume gigantesco, tá? Então, tem mercado para todo mundo mesmo, todos os projetos que estão em outros sandbox, todas as outras tokenizadoras, a gente está entrando aí num segmento que ainda assim, funciona de uma maneira anos 2000, vamos dizer assim, eu ia falar anos 90, não, mas anos 2000, e que a gente tem tanta tecnologia hoje que pode inovar e pode facilitar isso, trazer mais controles, trazer mais segurança, agilizar os processos, reduzir custos no geral, tá? Então é isso que a gente está fazendo, tá? A gente quer entrar nesse mercado, a gente quer ganhar dinheiro oferecendo, né, um empréstimo mais barato para as empresas e colocando esse papel para o investidor final, que eventualmente não tem acesso a pegar um papel lá, CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5. Não estou falando de 103%, estou falando de CDI mais 3%, tá? CDI mais 4%. Dependendo do deságio que a gente conseguir para o investidor final, né? Claro, em cima do aceite de risco que esse investidor final tem, é um ativo que hoje não é tão fácil, não é de tão fácil acesso para ele. Então, imagina ter uma empresa boa para caramba, a gente, né, ela quer fazer uma captação para uma expansão, então é para financiar um projeto, então ela faz uma emissão e ela dá uma remuneração que é CDI mais 4% ao ano. CDI mais 4% ao ano já dá 18, 19% ao ano. Eu, como pessoa física, tá, eu não tenho tanto acesso assim a buscar um investimento que vai me render 19% ao ano, né? Claro, tem imposto de renda, tem risco de crédito, porque, né, os tokens que a gente está emitindo são baseados em CCBs,
tá? Mas, sim, esse é o começo, né? Porque existem várias tokenizadoras que estão fazendo tokenização de outras coisas, outros ativos, e até de, né, de NFTs, tá? Isso tudo é toda a movimentação e a mudança que vai acontecer no mercado, tá? Assim, eu acho que a gente está ajudando bastante, a partir do momento que a gente, trabalhando com o regulador, a gente mostra para o regulador todas os benefícios da tecnologia, e aí, a partir daí, né, acho que a gente abre um caminho para muita gente poder entrar também. Nesse momento, a gente quer aproveitar e correr, porque a gente está sozinho no regulador, né? Então, a gente quer fazer o máximo possível, aproveitando dos benefícios do sandbox para lançar as nossas operações quanto antes. Legal, bacana. E para finalizar, eu queria só saber, entender um pouco melhor dessa parte de, você disse que são empresas de médio porte, né, que ainda não tem uma estrutura tão boa para abrir capital na B3. Qual seria a maior facilidade em fazer essa emissão de tokens, então, por exemplo? É, então, é assim, é uma burocracia menor, um capital exigido melhor, talvez, ou é menor, talvez? Qual que seria essa facilidade em relação à B3 de emitir uma tokenização, fazer uma tokenização na Bolsa OTC a abrir capital? É. Então, na verdade, o abrir capital é um processo bastante caro, né? Uhum. Então, uma empresa de médio porte que precisa abrir capital, ela tem que ter uma auditoria homologada pela CVM, tá? Tem que seguir vários processos contábeis, tá? Então, o se preparar para adentrar no mercado de capitais é um processo não só caro, mas também, se você, dependendo do nível de maturidade, é um processo que leva um determinado tempo. Tá? E a alternativa a isso é você fazer um crédito bancário. E crédito bancário você esbarra eventualmente em limites de crédito, tá? Que o próprio banco dá, análise do risco, limite de crédito, e eventualmente, pelo fato, né, de você ter relacionamento bancário com um determinado banco, você vai fazer lá, eu quero fazer uma captação de tantos milhões para fazer um projeto específico, e o teu limite de crédito é menor do que isso. Então, eventualmente, você não consegue todo o recurso que você precisa. Agora, se você pulveriza isso, né, em vários investidores, cada um tem, vamos dizer, o seu limite de crédito em cima da empresa que está fazendo a emissão. Então, em teoria, a gente vai conseguir fazer essa distribuição, essa captação para essa empresa de uma maneira mais fácil, menos burocrática e mais rápido. E mais barata. Por quê? Porque como a gente não traz legado, o nosso custo operacional é mais barato. Se o nosso custo operacional é mais barato, né, a gente está tokenizando e a gente consegue fazer vários dos controles dentro da própria blockchain, tá? Eu não carrego, assim, um custo recorrente antigo e eu consigo cobrar menos do cara que vai fazer essa emissão, que precisa dessa grana, tá? Então, na ponta final, para quem está tomando grana, tá, eu tendo a ser mais barato do que uma emissão bancária tradicional, e eu talvez consiga, eu estou falando sempre na possibilidade, mas é o nosso objetivo, né? Tá? Como a gente ainda não fez a primeira lançamento, mas o nosso objetivo é fazer essa colocação de maneira mais fácil para o investidor, seja investidor institucional, seja investidor final, tá? Então, acho que assim, eu consigo trazer um benefício para as duas pontas, estando no meio, prestando serviço para todo mundo. Uhum. Não, eu sei que eu comentei que era a última pergunta, mas eu lembrei agora de uma pergunta bem importante na realidade. Você tem alguma ideia de quais seriam qual serão, né, os valores mínimos para o investidor, enfim, de varejo ou de institucional tem um pouco mais de capital para aportar, mas o investidor de varejo, principalmente, que queira investir numa empresa dessa de capital de porte médio, Uhum. né, qual que seria um valor mínimo, quanto chegaria a valer um token, como que seria esses valores? Esse é o lance da tokenização, é bom por causa disso, né? A gente vai conversar com cada emissor, porque depende muito do interesse dele. Se a gente fragmentar mais, né, criar lotes de R$ 1.000, por exemplo, e R$ 1.000 seria o valor mínimo, tá? Isso é uma discussão com o próprio regulador, se tem que ser um investidor qualificado, aí teria que ser, acho que acima de R$ 15.000, tá? Mas o nosso objetivo é fazer lotes pequenos de R$ 1.000, eventualmente de R$ 10.000, tá? Se for uma emissão onde o emissor queira só clientes institucionais grandes, aí são lotes grandes, aí não vai estar aberto para pessoa física, tá? Mas o objetivo é a gente fragmentar, e esse é o benefício da gente tokenizar. Em vez de uma empresa emitir 1.000 CCBs de R$ 1.000, né, a gente pode emitir uma CCB de R$ 1.000 e fragmentar em 1.000 lotes, uma CCB de 1 milhão e fragmentar 1.000 lotes de 1.000. Tá? E aí você tem, né, você permite que pessoas que tenham capacidade financeira para comprar um lote, tá, entrem dentro desse mercado.
E isso no IPO, já fragmentado no seu total, né? No IPO, na oferta primária, aliás. Então, o conceito de IPO ou ICO, na verdade não é um ICO porque não é uma coin, não é um STO, talvez até seja, né, um security token, mas assim, a gente está basicamente representando um instrumento financeiro que já existe, Uhum, tá, num mundo de tokens, fragmentando isso e usando a tecnologia para distribuir, tá, uhum, e para armazenar essa informação, tá. Isso também é super importante porque, de novo, a gente está construindo uma estrada no mundo regulado, né? E nesse mundo regulado, não, a gente não acha que a gente deva criar alguma coisa em D0. Eu acho que mais para frente, quando os reguladores estiverem versados na tecnologia, a gente vai propor coisa nova assim. Tem um monte de coisa na cabeça aqui, tem um monte de conversa com um monte de entes aí, tá? Inclusive no mundo cripto, como é que a gente consegue começar a trazer os mundos juntos, tá? Então, assim, tem várias ideias interessantes, mas não, agora a gente está falando, a gente está fazendo só uma representação digital de um ativo financeiro que já é comercializado, que já existe, né, no mercado. Essas primeiras emissões vão nascer digitizadas, vão nascer tokenizadas, tá? Mas é baseado em cima de uma legislação, uma regulação já existente. Bom, então, agora sim, se quiser finalizar enfim, alguma dessas ideias que você comentou que você está na cabeça, se puder, Não, eu falar. acho que sim, né? Se a gente pensar em tokenização, você pode tokenizar tudo, né? Uma NFT, claro, mas você pode tokenizar um registro, você pode Uhum, tokenizar, né, ideias, você pode tokenizar garantias, você pode tokenizar recebíveis, pode tokenizar, né, ativos já existentes, você pode uhum, criar novos ativos, você pode tokenizar derivativos, e aí você começar a criar um mercado, tá, onde você consiga comercializar isso. Então, a partir do momento que você tem a representação digital de alguma coisa que possa ser de interesse de alguém, tá? Você começa a criar um mercado onde você pode monetizar isso, tá? uhum, Então, tem um monte de coisas aí, não só relacionados à entrega desses títulos, como desses tokens para comercialização, mas a utilização desses tokens para outros universos ou metaversos, né? Se a gente começar a pensar em Web3, tá? Mesmo eu estando no mundo regulado aqui, dentro de uhum, uma blockchain permissionada, tá? Esse é o estopim para a gente começar a pensar em coisas diferentes, expandir isso e começar a ter interoperabilidade entre todas as plataformas, as discussões que a gente tem desde que apareceu a segunda plataforma de blockchain, né? uhum, Tá? Então, assim, tem bastante coisa que dá para construir, tá? uhum, A gente ainda está pensando muito em cima de mercado financeiro aqui no nosso lado da Bolsa OTC, sim, tá? Mas eu tenho outros investimentos em outras startups, né, em outras indústrias, e lá a gente enxerga que existem outros potenciais ativos que podem ser tokenizados, ou coisas que podem ser uhum, tokenizadas, né? Tá? Eu defino token como uma representação digital de alguma coisa, né? Então, né, qualquer coisa, né, que a gente consiga tokenizar, a gente pode inventar alguma função, alguma, né, importância, alguma funcionalidade para ela. Então, é nesse contexto aí que as ideias começam a se misturar. sim. O Banco Central, né, anunciou agora há pouco que está entrando no metaverso também. Aliás, você diz uma integração com o mundo cripto, veio na minha cabeça também, você comentou um pouco mais para trás sobre o CBDC, talvez uma integração da plataforma com um real digital, não sei se né, você já está lá no ambiente de sandbox, talvez Né? converse com alguns reguladores, não Então, sei. dentro da plataforma da OTC, como a própria R3 montou um protocolo de CBDC que está sendo utilizado, inclusive, no sandbox da R3, Uhum, tá? Isso foi sendo estudado pelos reguladores do mundo inteiro, nas várias plataformas, não? O nosso desenho ele já está construído para fazer o DVP, o Delivery versus Payment, com o real digital, caso ele nasça em corda. Se ele não nascer em corda, tá, a gente montou uma estrutura baseada no Synthetic CBDC, ou seja, assim, a gente faz uma conversão do CBDC para um Synthetic CBDC dentro da plataforma para fazer o DVP. Tá? Então, sim, lá, a gente já está pensando lá na frente, né? Tá? Assim, em cima de todas as possibilidades. Mas o real digital, para mim, assim, é um marco, né? Eu acho que ainda vai demorar um pouco, né? Existem muitas discussões. Tem o Lift Challenge agora no Banco Central, que são os experimentos CBDC de algumas empresas. Tem várias empresas, Febraban, B3, várias empresas, né, que colocaram seus projetos lá, fazendo experimentos. Eu sei que existem projetos de DVP, conversei com os que submeteram esses projetos de DVP,
Tá? A gente tem, né, o fato de a gente estar no sandbox dá para a gente perguntar também, né, como é que estão andando os projetos, etc. Né? Porque dependendo das características do CBDC na hora que ele nascer, putz, a gente vai estar com um tremendo diferencial competitivo. Daí, assim, a gente elimina o risco de liquidação, né? Ou pelo menos o risco de crédito entre o tempo em que eu transfiro um ativo para alguém e eu recebo o dinheiro, ou o contrário. Né? Então, hoje existe um gap. Se eu conseguir eliminar isso e fazer o swap atômico, ponto. A gente elimina um outro risco. E aí começa a mudar muitos modelos de negócio, inclusive no mercado. Tem várias coisas aí que hoje existem que talvez não precisem mais existirem, né? Bom, Kiji, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer falar com você. Obrigado, E Elton. quem está assistindo até aqui, comenta, curta o vídeo, compartilha. Deixe saber aí qual a próxima conversa que você quer que a gente tenha. Até a próxima.